Olá, família, sejam bem-vindos ao Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Eu me chamo Christopher Boaron e serei o seu anfitrião nesse nosso primeiro episódio. E o nosso convidado, você já viu aí, mais que especial, não poderia ser ninguém diferente dele para começar esse novo projeto. Temos aqui um pastor, conferencista, agora pastor local há um tempo, escritor de muitos livros, meu pai, mas daqui a pouco a gente vai para ele. Antes disso, eu te peço, curte esse vídeo, comente aí mechas brancas, se você tá assistindo esse vídeo. Compartilhe com alguém que você acha que pode ser edificado por essa conversa. Tira uma foto aí no seu Instagram, posta a gente nos stories e marca a gente aí, tá bom? E vamos pro papo. Pastor Mark Anderson, pai, benção. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Para mim é um privilégio estar no primeiro podcast da Family, no primeiro episódio, fazendo parte dessa história. Eu tinha um sonho na minha alma de ter um podcast que fosse relevante para essa nação maravilhosa, para o Brasil. E nós construímos uma estrutura, preparamos tudo para isso. Eu tô feliz pra caramba. E tá lindo. Tá linda a estrutura aqui. Depois a gente vai fazer um tour aqui do estúdio, mostrando da equipe lá embaixo, pessoal. É uma equipe muito capacitada. A gente tá com uma estrutura muito boa aqui. A igreja abençoou a gente com isso aí. E vai dar certo. Pro reino. Equipamento top, a equipe maravilhosa, pessoal disposto e grava qualquer horário, de madrugada, e trabalha. Isso assim, antes de culto, pós-culto. E é muito bom. A galera massa, top. É isso aí. Vai ser bênção. Já tá sendo bênção. Eu te apresentei, pai, mas eu queria que o senhor se apresentasse aqui também. Quem que é o pastor Mark Anderson? Mark Anderson, casado há 25 anos com Susan Carla, pai de 3 filhos. O Christopher tá aqui. Nome legal. Nome bom, nome lindo, né? O Christopher que tem 21 anos, o Frederico tem 17, o Nicolas tem 15, então já tenho um filho casado e tenho hoje uma nora, Rafaela, linda, maravilhosa. Concordo. E tenho 2 adolescentes em casa. Então, eu tenho uma história com o evangelho, né? Porque quando eu nasci, meus pais já estavam na igreja. Aliás, a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, as primeiras, né, foram os meus pais. Porque eles foram para a igreja, porque minha mãe estéril precisava ter um encontro pessoal com Jesus, e por causa dessa esterilidade, eles conheceram Jesus através desta gestação, né? Da minha gestação. E eu nasci para a glória de Deus. Ficamos na igreja presbiteriana até os meus 11, 12 anos. De lá nós fomos para a Assembleia de Deus. E foi legal esse período na Assembleia, porque eu fui músico, eu fui professor de escola dominical, eu fui líder de jovens, de adolescentes. Aquela parada assim, você passa em todas as áreas, né? Na Assembleia, assim, crente bombril, faz de tudo. Fui diácono. Professor de EBD também? Professor de escola bíblica dominical, né? Eu fui professor, comecei com adolescentes, com jovens. A primeira vez que eu fui pregar para os jovens, foi interessante, que foi horrível, né? E eu pregava, a galera dormia. E eu falei, por que o pessoal, será que tá estranho, né? E eu falei, o que será que eu tô falando de errado, né? Aí gravei minha mensagem, fui ouvir, dormi também, tava horrível. Aí lascou. Tava horrível, né? E aí foi a partir daí que eu fui criando um jeito diferente, né? De contar histórias, inserindo humor no contexto. Agora você imagina, hoje eu tenho 47 anos, imagina que eu tinha 21, 22. Fazer humor na Assembleia de Deus numa época em que ninguém nem pensava nisso, né? Então, foi muito... Visionário. Nossa, eu fui muito desbravador criticado. de terreno. Fui muito criticado, né? Tinha uma galera que fazia, mas em outras denominações, não na Assembleia. Mas foi bom, cresci, aprendi pra caramba. E fiz rádio e TV, porque a rádio era muito forte, né? Hoje não é tanto, mas era muito forte na época, né? TV também. E fui adquirindo experiências, né? E eu entendi com tudo isso que o propósito é uma construção. Deus estava construindo um pastor. Deus estava forjando em mim aquilo que eu deveria ser futuramente, né? Então, foi um quebra-cabeça. Deus foi juntando tudo isso até chegar aqui hoje. Estamos com 3 anos de family, muita história. E outro dia eu volto para contar essa história detalhadamente, porque é coisa demais. Muita coisa. Mas feliz. Que bênção, que bênção. A gente... Vamos falar sobre a family, assim, sobre o podcast também. Certo. Primeiro sobre a family, pra gente conseguir criar aí um contexto. E depois pra gente entender
pra que um podcast? É porque todo mundo tem? É porque, sei lá... Modinha. É modinha? É pra preencher espaço? Ah, tamo à toa, vamos fazer um podcast? Assim, não sei, vamos ver mais pra frente, né? É isso? Ou tem um motivo por trás? Mas assim, só na questão do testemunho, acho que seria interessante a gente entender como que o senhor foi de um pastor majoritariamente itinerante pra um pastor local. Teve um período de transição que foi na nossa... quando nós moramos fora, né? Foi. Como é que foi isso aí? Eu sempre fui apaixonado no ministério de evangelista, né? Que é o cara que viaja, prega, e eu acostumei com isso, né? Eu me apaixonei por isso. Então, é maravilhoso. Eu acho que é importante você ter algo que você carrega e você entregar isso para milhares de pessoas em diversos lugares. Então, eu entendi que eu ajudava pastores locais com aquilo que eu fazia. Principalmente falando de família, de casais, que é uma necessidade. O pastor fala, mas parece que quando vem alguém de fora, acaba se tornando mais interessante para o público. E eu tinha um jeito diferente de falar. Então, isso foi muito bom para mim. Mas chegou um ponto que eu percebi que Deus queria transicionar. Nós recebemos esse convite, a oportunidade, fomos para Londres. E nesses 3 anos foi onde eu aprendi também o contexto da igreja local. Tanto na gestão, no cuidado de pessoas, aconselhamento. E foram 3 anos de uma escola para mim. Uma escola muito forte. Onde eu aprendi o que é mesmo cuidar de pessoas e não apenas lidar com multidão. Então, hoje eu entendo os dois lados, né? Tanto o púlpito, né, o palco ali, o altar, como você queira, que é você lidar com muita gente, você ministrar para elas, entregar algo que seja importante e que ajude, né, na transformação dessas pessoas, quanto também na questão do dia a dia da igreja. Lidar com pessoas, né, lidar com liderança. Foi muito importante esse tempo lá. Foi uma transição difícil para mim, não foi fácil, mas ela aconteceu da maneira como Deus desejou que ela acontecesse. Então, eu me lembro direitinho que uma pessoa foi muito usada por Deus, quando depois dos 3 anos a gente decidiu voltar para o Brasil e recomeçar aqui. Ele disse, olha, Deus me deu uma palavra a seu respeito, que assim como Moisés viveu como príncipe no Egito e ele saiu do Egito como príncipe, foi morar no deserto, e depois no deserto ele cuida de ovelhas e ele volta para o Egito, mas não volta mais com roupa de príncipe, ele volta com roupa de pastor. E aí ele disse, Deus te trouxe esses 3 anos para trocar suas vestes, para te preparar para um novo tempo, um novo ciclo. E Deus sempre falava, tem uma multidão, tem uma multidão, tem uma multidão. E nós começamos com 6 casais, essa questão de multidão a gente esperava para 5 anos, 10 anos, sei lá. Mas essa nossa ida para lá foi relevante para isso. Justamente, hoje eu entendo, né? Eu não entendia, mas muitas coisas foram legais, muitas coisas foram positivas na nossa ida. Mas, em especial, essa transformação, essa virada de chave, né? Do itinerante para o pastor local. Me ajudou muito. Então, ajudou tanto que a coisa que eu menos quero fazer hoje é viajar. Não dá nem vontade? Não dá. Não dá vontade de viajar. Às vezes eu saio de casa, eu tô em algum lugar e fico pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas a cabeça tá na igreja, né? As ovelhas tudo lá precisando. E o pessoal fica assim, impressionado, né? Que às vezes eu tô em algum evento e aí eu fico nas câmeras, né? Vendo se o pessoal tá na igreja, quem tá trabalhando, o que tá fazendo. O povo da Family aí, vocês vigiam, viu? Não, que nesse celular aqui é o dia inteiro. E aí eu dou print e mando, né? Aí, pô, o senhor não tá, não sei aonde, aí pregando, falo, mas o meu olho tá aí, né? Vendo, eu fico vendo, vejo a transmissão. É o amor pelas ovelhas, né? É a paixão, o amor que Deus colocou no meu coração por esse projeto que é maravilhoso. Entendi. E aí, como que foi esse período, assim, inicial da Family? Como que tudo começou? Como é que foi o começo? 6 casais, era como se fosse uma célula. Na verdade, quando eu decidi começar o projeto, eu recebi conselho de alguns amigos. Pastor Luciano Subirá, o Douglas Gonçalves, pastor Josué Gonçalves, bispo J.B. Carvalho, e eu liguei para o bispo Fabrício, lá de Fortaleza, que já morou nos Estados Unidos, hoje é pastor no Brasil. Todos eles me disseram a mesma coisa.
Interessante, né? Por isso que a Bíblia diz assim, na multidão de conselheiros. Não é na multidão de conselhos. Sim. Na multidão de conselheiros. Porque se o cara realmente é um conselheiro, se você tiver 10, eles vão falar a mesma coisa. Ou parecido, né? Não são conselhos diferentes, são conselheiros diferentes. Conselheiros diferentes, mas parece que a sabedoria, ela te dá o mesmo destino, a mesma direção, né? Sim. E aí, eles disseram, cara, igreja, você não abre. Igreja, ela nasce. Então, você tem uma igreja dentro de você aí, uma ideia, uma visão de estrutura. E Deus ama a igreja dele. A igreja invisível que nós falamos, né? O corpo de Cristo é a noiva dele. Se ele entende que o que você carrega é relevante ou é importante para o reino, vai nascer. E aí todos eles me disseram a mesma coisa. Reúne os seus melhores amigos, as pessoas mais íntimas que caminham com você há mais tempo e conta para elas o que você pensa de igreja. E aí o que eu fiz? Eu escrevi e coloquei, né, no data show, assim, né? Coloquei numa projeção. Aí a gente foi para a sala. E aí o que eu fazia? A gente fazia ali 2 louvores, como se fosse uma célula. Ao invés de eu pregar, eu colocava na tela e explicar o que eu imaginava, o que eu queria. Aí não tinha como eu explicar como que eu queria o formato. Eu peguei fotos de igrejas americanas relevantes. Peguei fotos de igrejas do Brasil. E mostrei esse formato que nós temos hoje. Falei, nossa igreja vai ser assim. Sim. Então, assim, até para as pessoas não assustarem, né? Como eu vim de uma outra estrutura, pessoal, o cara vai montar uma Assembleia de Deus aqui e tal. E tem gente que até hoje ainda pensa, né? Quando o cara chega aqui, ele assusta, não só com o formato, a liturgia do culto. Por ser algo que ele não esperava. Não esperava. E ele fala assim, o cara foi de lá, então ele vai fazer algo igual. Não. Tem alguns nomes aí de inspirações que passaram nesse data show? Tem. Do Brasil tem a igreja a Alcance, lá de Curitiba. Benção. Tem a Lagoinha de Niterói. Tem também a própria igreja da cidade, né? Do Carlito Paes ali, que tem algumas coisas que são legais, a sala de servos, sim, a estrutura que eles têm ali para... então, assim, teve algumas nesse sentido. Igrejas de fora são as maiores que a gente conhece, né? Geralmente as igrejas ali do Texas. Tem algumas igrejas gigantes ali e tal. Então, isso foi o que a gente tentou apresentar. Começamos ali alguns casais. Tinha pessoa também que não era casal, era solteiros e tal. Mas sempre amigos de confiança, no início. No início eu convidei só amigos mesmo que caminham comigo há muito tempo. Então, o único convite que eu fiz para a família até hoje, em 3 anos, foi para esses. Então, realmente, eu os convidei para estar comigo ali e para esse primeiro encontro. Sim. Então, eu fiz ligações durante aí o final de janeiro, fevereiro, para essas pessoas. Nós éramos 12 ou 14 pessoas, ok? De lá pra cá, nunca mais, em 3 anos, eu liguei pra ninguém. Isso aí é uma mentira. É verdade. O senhor me chamou pra vir pra cá 6, 7 meses atrás. Mas aí é diferente, né? Aí foi a única ligação que eu fiz. Mas tirando essa aí, não teve mesmo, não. Tirando essa aí... Então sempre espontâneo. Nunca liguei, nem lá na sala. A gente tava na sala, é lógico que eu fiz o convite no Instagram na época, né? Eu tinha um Instagram, a gente montou da igreja, falei, a gente tá reunindo aqui, quem quiser vir e tal. Mas nunca convites diretos a pessoas. Nunca liguei pra ninguém. Em 3 anos, entendi, todos que estão aqui estão espontaneamente. Todos. Sim. E nós fomos pra lá e a gente começou ali essa apresentação dos slides, eu falando e tal. E no final o pessoal sempre perguntava, alguns questionamentos, mas assim, parece que a gente estava bem conectado no propósito. Sim. Então, fomos crescendo. Aí, depois da 3ª reunião, a galera falou, a gente quer convidar. Fulano tá afastado, ou fulano tá triste, porque já tem um ano que não tá em lugar nenhum e tal. Pandemia, né? A pandemia desconectou geral. Teve uma galera que não voltou. E aí, a gente chegou em Goiânia exatamente... Por que o senhor acha que teve muita gente que não voltou? Cara... Já não tinha ali um interesse, foi revelado? Existem várias razões. Na verdade, quando a crise chega, é que nós revelamos nossa essência, o nosso coração e o que de verdade acontece. Eu vou te explicar o que aconteceu na igreja, mais ou menos o que aconteceu nos casamentos. Muita gente separou na pandemia. E muita gente teve filho. Foi uma leva de filhos assim enorme. Imagina, tá todo mundo dentro de casa. É muito fácil você manter um relacionamento quando o marido está o dia inteiro no trabalho,
A mulher tá se virando e os filhos para lá. Agora pega todo mundo, põe dentro de casa. É uma panela de pressão. É uma panela de pressão. Se a comunicação tá bem, ela melhora. Se ela tá ruim, ela implode. Se a vida íntima do casal tá bem, ela melhora. Daí razão, a galera teve filho. Mas é muito. Assim, Foi muito. São inúmeros. E teve gente que separou. Então eu acredito que na estrutura... Não estou falando da igreja noiva de Cristo. Estou falando de igreja... Agora é instituição. 4 paredes ali. Então tem gente que estava lá porque acomodou. Estava lá, tá tranquilo. Costumou. Agora imagina comigo. Vamos pensar Goiânia. Goiânia é uma cidade muito tradicional, religiosamente falando. Ok? Religiosamente falando, ela é muito tradicional. Aí o cara foi para casa. Aí todos os pastores, gente, vamos assistir a live. Vamos ver o culto online, ok? Tomar ceia à distância, cada um na sua casa. E o cara tá em casa. Então, primeiro que ele acostumou a estar em casa. Ele entendeu que ele não precisa estar na estrutura para celebrar. Ele pode fazer isso de casa. Porque a própria estrutura ensinou isso para ele. Ele aprendeu. Ele ficou 4 meses. Então, você criou uma cultura. Você virou uma chave. Outra coisa que aconteceu é que o cara tá no YouTube assistindo o culto da igreja dele. Quando terminou o culto da igreja dele, o que o YouTube sugeriu? Outros cultos. Outros cultos. Igual da igreja dele? Não. Provavelmente não. Provavelmente os cultos das igrejas vão ter mais inscritos. Mais visualizações. Onde tem mais visualizações, Sim. Que são os perfis de igrejas parecidos com o da Family. Sim. Ok? Que é uma igreja mais contemporânea, mais atualizada, de uma linguagem diferente. Sim. Esse cara ficou 4 meses consumindo isso. Entendi. 4 meses consumindo esse tipo de culto, de liturgia, de igreja com luz, com tudo. Ele ficou tranquilo. Ele nunca sairia da igreja dele para ir numa igreja dessa. Sim. Mas ele recebeu isso em casa, do planeta inteiro. E ele foi se acostumando. Ele foi se acostumando, ok? O que aconteceu com muitos quando chegaram na igreja? Estranhou ou disse, não, eu quero ir presencialmente em algum lugar que seja assim, ok? Porque para ele já não é Sim. estranho mais. Essas estruturas mais modernas também, digo moderna não como um termo de superioridade, mas contemporâneas. Ok. Essa palavra é melhor. Essas estruturas contemporâneas, consequentemente, elas têm uma estrutura digital melhor, né? Sim. Elas têm microfones melhores, têm câmeras melhores, têm uma equipe para fazer transmissão. Já vivia para o digital, já era assim. Exato. Então, muitas vezes o YouTube provavelmente recomendava porque eram as únicas que estavam fazendo lives, assim, no começo, né? Era. Até que houve o processo das outras igrejas mais tradicionais se adaptarem. Então, acabou que a pessoa criou um hábito ali, né? Foram 4 meses, em 3, o hábito tá criado. 4 meses ou mais. Eu tô dizendo 4 meses assim, no sem mínimo, sair. No mínimo, né? Daí para mais, né? E aconteceu isso. Então, essa é uma das razões. E muita gente, quando nós começamos a estrutura, o jeito e tal, aí não, é modinha, isso é moda, a igreja parede preta, eu queria deixar bem claro que a parede da Fêmea não é preta, é cinza, né? Ela não é preta, é cinza. É isso aí. Cinza claro ainda, né? Então, mas não tem nada contra a galera que pinta de preto. Eu não gosto, tá? Eu não gosto de parede preta, eu gosto de parede cinza. E o que tem isso a ver com o evangelho? Nada, não tem nada a ver. Mas a ideia que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração é de começar um projeto que tivesse a mesma essência. Sim. Quem me viu pregar há 15 anos atrás e me veio pregar hoje é a mesma teologia, a mesma mensagem. O que nós estamos tentando mudar? É só a linguagem, a maneira de conectar. Então, a igreja não é modinha, o formato da igreja não é modinha. Então, o podcast não é uma moda. Tá todo mundo fazendo. Não é isso. Não é isso. Não é porque tá todo mundo fazendo. É porque o alcance para que a mensagem chegue é infinitamente maior do que o rádio, do que a TV. E as pessoas demoram a entender isso. Mas por que fazer? Para que fazer? Tá entrando na moda. Não é moda, é linguagem. Sim, é um meio de comunicação. A nova geração se conecta melhor assim. Sim. Eu não me lembro da última vez que eu ouvi rádio. Assim, não, eu pessoalmente só ouvi rádio uma vez. Porque eu tenho um amigo que me discipulou, o Rafael, que é locutor de um programa da rádio. E só, da Paz FM. Dele, pronto, só. Agora, assim, eu entrar em uma rádio... Nunca, pensando aqui nunca. Só na Paz FM, porque o Rafael é o locutor para o programa dele. Qual foi a última vez que assistiram a TV? Eu
deve fazer anos. Então, Mas assim, não tem. Eu posso dizer que faz uma década. É isso aí. TV aberta, até TV canais fechados, né? Não sei te dizer ali as companhias, mas assim, TV eu uso pra assistir filmes. Mas filmes em uma plataforma de streaming. Ok. Na Netflix, na Disney Plus e etc. Então os modos de propagação, né? De mensagens, não só cristãs, mas seculares, todo tipo de mensagem. As mídias, elas vão evoluindo, né? Algumas ficam para trás. E o processo de aceleração, de multiplicação, expansão, é muito rápido. É até difícil de você acompanhar. Então, se você hoje pensar numa estrutura rígida, você nunca vai crescer. Estruturas rígidas, elas se quebram com facilidade e estruturas rígidas têm dificuldade de expandir. É por isso que estagna. Não tem elasticidade, né? Não tem maleabilidade. E as pessoas confundem. Não é você ser maleável com relação à essência, à pregação do evangelho. Não é isso. Qual que é a essência? Assim, o que não pode ser perdido? Os princípios. Todas as vezes que nós temos aqui na igreja uma escola chamada Escola de Servos, que é a primeira escola, né? Depois vem a escola de liderança, depois tem a escola de teologia. Eu acredito muito no ensino para que uma igreja possa ser madura, né? Para que ela possa crescer na Bíblia. Eu acredito muito no ensino. Alguém disse, mas na sua igreja não tem escola bíblica dominical. Ela tem mais escolas do que a escola bíblica dominical. Tem muita escola. Só não tem o nome. Só não tem o nome. Mas tem muita escola e são mais intencionais, mais objetivas e com a frequência maior. É a Family Academy, né? A Family Academy, tem vários. São 3 escolas dentro da Family Academy. Hoje, por exemplo, na escola de servos tem 900 alunos. Será que eu teria 900 alunos numa escola dominical? Então, assim, é um conteúdo específico para aquele tempo. E na escola de servos, a primeira matéria é justamente princípios. E eu gosto de dar a primeira aula para explicar para a galera a diferença entre regras e princípios. Porque tanto as regras que nós temos e toda estrutura tem que ter regra. Ok? Sim. Tem que ter uma regra. Então, o podcast tem uma regra. O culto tem uma regra. Tudo tem que ter regra. Se você não tiver regra, vira bagunça. A gente só não pode confundir regra com princípio. As regras são ajustáveis. Elas são mutáveis. A regra você organiza de acordo com o tempo, com o momento. A regra é baseada nas ideias humanas, puramente humanas. Na nossa organização. Na nossa organização. Logística. Gestão, logística, organização. Administração. Então, assim, são regras, ok? Padrões e tal. Agora, princípios não. De onde vêm os princípios? Eles são bíblicos. Tem que ser bíblicos. E aí, nós utilizamos dos princípios fundamentados no Evangelho. Então, isso para nós não muda. Essa essência dos princípios não pode mudar. Pecado é pecado, ok? Então, as questões teológicas de regeneração, salvação, justificação, e tudo isso a gente mantém da mesma forma, apesar de mudar a linguagem. Uma coisa que eu ensino, e eu sempre falo com a turma aqui na igreja, eu não quero que ninguém suba aqui no púlpito, no altar, e pregue a respeito da Bíblia. Não, tem que pregar a Bíblia. Você tem que abrir o texto, ler o texto, você tem que explicar o texto e aplicar ele. Então, e terminar em Jesus. Não interessa se você está pregando sobre Raabe, a prostituta do Antigo Testamento. Cadê Jesus na mensagem? Você tem que terminar em Jesus, ok? Ele é o centro de tudo. Então, parece que não, mas são coisas simples, mas o Evangelho é simples, e é isso. Então, a gente definiu o que é regra e o que é princípio. Quebrar a regra, se ela não vai quebrar a estrutura, então você altera, você muda a regra, você pinta se organiza. Pinta as paredes, derruba a parede. Derruba a parede, pinta a parede amarelo de azul. Eu descobri agora que algumas igrejas grandes nos Estados Unidos estão pintando as paredes de branco. Voltando ao branco. Estão voltando. E tá tudo certo. Sim. E aí? Olha, eu vou falar de mim, assim, a parede do lado de fora da nossa igreja, o esquema de cores nosso era azul e verde. Quando eu cheguei aqui era azul e verde ainda. Eu não vou mentir. Eu preferia azul e verde. Ok. Eu gosto do azul e verde. Eu criei um carinho pelo azul e verde. Azul e verde. É único. Só não é tão único assim, porque o supermercado ali na frente também é azul e verde. Chama Mercadão da Família. O cara montou um mercado ali em frente, colocou as mesmas cores da igreja e tal, o nome parecido, Mercadão da Família, Family Church. Mas a sua mãe, Susan Carla, também tá indignada porque tirou o azul e verde, né? Agora é preto, é tudo preto. preto. É preto e cinza e branco. Mas
tá tudo bem. Tá né? tudo bem. Mas achei legal que você colocou um laranja. Eu coloquei ali, um laranja, eu fui rebelde. Tem que ter. Pelo menos um pouquinho de cor. Eu gosto de cor. Não em mim, né? Que eu também sou. Só a preto. hipocrisia. Calça preta. Só usa preto. Mas importa muito pouco, né? Mas muito, muito pouco mesmo. Na verdade, é a linguagem, né? A gente se adapta da forma que for necessário. A gente se adapta e isso aí são as regras, né? São os padrões que a gente cria, humanos. E o que me deixa mais impressionado é a hipocrisia de algumas estruturas, que quando faz o culto é tudo limpinho, tudo clarinho, tudo branquinho, tudo certinho. Aí faz um congresso de jovens, aí põe luz, põe fumaça, põe... Aí pode. Aí pode. Mas aí é que não pode. Quer dizer, você pode se for um evento separado num lugar à parte. Ainda planejado e organizado pela mesma instituição. A mesma Só tem que mudar o nome. Não é um culto. Você muda o nome. É um culto de jovens. Você muda o nome, muda o lugar, faz o que a gente faz e depois fala que a gente não pode fazer. Essa é porque, assim, se vê nessa questão mais tradicional que o jovem pode ter essas permissividades, essas questões... Permissividade talvez fique estranho. Mas, estranho. assim, Liberdade. essas liberdades, né? De ter ali uma linguagem mais contemporânea. Mas o que tem que ser entendido também é que um homem de 40 anos há 40 anos atrás não é igual a um homem de 40 anos hoje. As pessoas vivem mais tempo. As pessoas se cuidam melhor em questão de aparência, em questão de saúde. Você vê velhos, né? Palavra feia. Idosos, pessoal da melhor idade, ali aos 60 na academia. É isso aí. Indo pra nutricionista. Mudou. As mulheres, uma mulher hoje de 40 anos, parece uma de 20, há alguns anos atrás. Então, assim, a sociedade como um todo tem desejado, digamos assim, por essa longevidade, jovialidade, algo mais energético, espirituoso. Então, tá que o que eles chamam de culto de jovens em algumas igrejas mais tradicionais é simplesmente o nosso culto. Normal. Porque a mentalidade da igreja como um todo, apesar de haver sabedoria, né, ainda existe muita jovialidade na igreja como um todo. A gente vê isso. Na sociedade como um todo, hoje em dia, né? Me aparenta que a jovialidade tá um pouco mais em alta, digamos assim. É isso aí. Não, e outra coisa que eu queria que você que tá nos assistindo entendesse também, que é o seguinte. A estrutura mais antiga, que eu digo assim, a mais tradicional, tá tudo certo também. Porque tem gente que gosta. Eu amo. Então, eu amo. Então, e tá tudo bem, ok? Sim. Eu também gosto. Um dia alguém falou pra mim assim, pastor, essas luzes, essas fumaças, tá me deixando assim agoniado. Eu falei, eu também tô. Abraça comigo aqui que eu também tô agoniado. Então, porque eu acostumei de outro jeito, ok? Sim. Mas eu não estou fazendo uma estrutura para mim, porque eu já entendi, ok? Eu tô criando um ambiente que seja agradável para que as próximas gerações também se conectem. Sim. E qual que é meu sonho? É que os nossos filhos, quando chegar a hora deles, eles não se apeguem a isso que a gente fez aqui. Crio deles. Ok? Tipo assim, não se apegar a isso aqui. Mas a gente, o Brasil não foi discipulado, né? Foi catequizado. Né? A gente tem aquela ideia, né? A sacralidade do monumento, né? Da instituição. Sim. E tal, porque o banco, a cadeira... Porque igual aconteceu na Europa, né? A cadeira, o banco, sim, a parede, o lugar, é santo, não sei o que e tal. Mas Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, mais relevante do que o palco que eu subo é o altar que eu construo em mim para estar em cima dele. Amém. Até para mim, é um processo entender isso e viver isso, porque é algo importante. Eu gosto muito, 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 pela minha personalidade. Eu gosto de ritos, eu gosto de costumes. Sim. Eu entro lá no tempo que a gente morou na Europa, eu fiquei 2 anos e meio a mais, né? Esses 5 anos e meio que eu morei lá, o meu passatempo preferido era visitar igrejas. Igrejas católicas romanas e ortodoxas. Anglicanas. E também luteranas, wesleyanas. Que são incríveis, né? Assim, diga-se de passagem, assim, é cena de filme, surreal. É surreal, é incrível. E assim, até igrejas reformadas, né? Protestantes. Ok. Não só a católica romana e ortodoxa, mas como o senhor disse, também igrejas protestantes com arquitetura linda. E eu amo os ritos, assim, todos os costumes, o simbolismo que existe a respeito disso, né? É incrível, é incrível. E os simbolismos que existem por trás de cada detalhe, cada pedaço da arquitetura tem algo ali por trás.
com intenção de ensinar algo. Eu acho isso lindo e eu valorizo muito isso. Eu gosto muito disso. Pessoalmente, eu sei que no Brasil não dá certo. No Brasil não dá certo. Infelizmente, não é algo que atrai o brasileiro como um todo. A Igreja Católica no Brasil, por exemplo, está em decaimento. Decadência há já algumas dezenas de anos, sendo substituída por igrejas que preguem a essência do evangelho, mas sem esses apetrechos, digamos assim, esses aparelhos que são secundários, né? Que são secundários. É ótimo ter um templo lindo, um templo assim com a arquitetura maravilhosa que demorou aí 50 anos para ser construída. Quando você entra, você suspira. Que você pensa, meu Deus, eu tô no céu. É como se representasse o céu na terra. É lindo, é lindo. Perfeito. Porém, a gente tem que entender o lugar culturalmente falando que a gente tá. A gente não tá na Europa, no século XVI. Nós estamos em Goiânia. E os missionários que fundaram as nossas igrejas, todos são europeus, né? Sim. Trouxeram de lá essa mentalidade, essa cultura. Então nós temos a mentalidade que às vezes deseja por isso, mas quando é implantado a gente não consegue se adaptar bem. É isso aí. O pessoal tá passando, né? Passando para outra fase já. Mas é muito importante. Realmente a nova geração, ela precisa ser atendida, né? Ela precisa ser alcançada. Daí a razão do podcast é para isso, né? Sim. É que a gente está tentando fazer. De alguma forma, levar para as pessoas o que a gente faz aqui dentro, mas de alguma forma que alcance alguém lá fora, que alguém... Por exemplo, hoje nós temos 2.000 pontos conectados na hora do culto. Cara, são 6.000 pessoas no YouTube que começou agora. Se você for pensar que cada ponto, a pessoa não está assistindo sozinha no celular. Vamos colocar aquela coisa na televisão, tem lá 2, 3 pessoas. Hoje a gente tem um casal de pastores para a igreja online. Sim. Ok? Campus online. Para o campus online, para a igreja online. Nós estamos com 500... A última vez que eu chequei, semana passada, antes do aniversário. Tem mais de 500 pessoas que a gente cuida. Sim. A gente envia para eles material, eles são discipulados, a gente faz culto com eles e tal. Acompanhamento. A gente entra na plataforma, faz um culto só com eles. Esses dias eu entrei. Então, assim, na minha cabeça, isso não é difícil processar. Sim. Eu gosto do culto, eu gosto de gente, eu gosto de estar ali. Mas tem uma galera que tá online, tá? Sim. Então, assim, como eu não concordo, eu não vou fazer, como eu não gosto... Né? É isso que eu tô te falando. Isso é só um formato, é uma estrutura, é uma regra. O que nós vamos falar para eles são a verdade, são os princípios, a verdade do evangelho. Eles precisam também. Sim. Qual que é a nossa intenção como igreja com essa questão do online? Já é ali uma versão 100% madura da igreja? Dá pro cara ficar só no online e tá tudo certo? Ele vai viver uma experiência de parte do corpo de Cristo como quem tá aqui na igreja? Ou a nossa intenção é redirecionar? Qual que é a visão que a gente tem em relação a isso? A visão é cuidar dessas pessoas que ainda não conseguem se conectar até que ela se conecte presencialmente. Bem, essa é uma visão minha, ok? Eu conheço gente que entende que a igreja vai ser só online, o cara vai ficar só online e tá tudo bem. Na minha percepção de igreja como corpo, você precisa estar inserido nele. A Bíblia fala de congregar. Sim. Porque você estando presencialmente, você vai ter os atritos, porque todo movimento gera atrito. Você vai ter que resolver conflitos. E uma coisa muito importante no congregar e você estar junto no corpo é o serviço. Não tem como você servir a Deus sem servir pessoas. Você é um adorador privado. No seu quarto, entra e fecha a porta. Mas para servir o corpo, você precisa servir alguém, servir as pessoas. E o melhor lugar para você fazer isso é na estrutura da igreja. Tem que ter pessoas para servir pessoas. Tem que ter pessoas para você servir pessoas. Porque, deixa eu falar o que eu penso, ok? Essa é a minha visão, pode ter alguém que pensa diferente, tá tudo certo. Mas eu vejo a pessoa que só quer online, ela não quer contato. Ela não tá errado a pessoa querer participar online do projeto Family, tá tudo bem, ela vai ser cuidada, vai ser amada. Mas se ela não quer nada mais, além disso, se ela só quer o online, ela é uma consumidora. Ela não traz nada, né? Ela não corpo. Transborda. Sim. A não ser que ela faça isso no trabalho, na escola, na rua, mas de alguma forma ela precisa transbordar o que recebe. E gerar ali, de certa forma, uma comunidade, né? Um vínculo. Não tem como. Você tem que estar inserido na comunidade. Não tem como. Entendi. Você serve a Deus servindo pessoas. Sim. Eu vejo, pelo menos também,
na minha parte, como essencial. O convívio diário, os problemas, as picuinhas, as briguinhas, as resoluções dessas discussões. Os ajustes, é um afiando o outro, formando o outro. É corpo. Não sei de onde veio, mas a metáfora... Não é metáfora, né? A história lá dos porcos espinhos no frio. Aí eles vão chegando perto para não morrer de frio, mas começa a se espetar, né? E isso. E aí depois eles entenderam que há uma distância que ela é boa. Saudável. Os espinhos ficam entrelaçados, mas eles não pegam na carne. Não pegam na carne. Sim. E aí todo mundo se aquece, tá todo mundo perto o suficiente, mais longe o suficiente. Para um equilíbrio, né? Sim. A igreja você mantém ali a isso. individualidade e a coletividade ao mesmo tempo. E outra, o fruto do Espírito, se você prestar atenção lá em Gálatas, o fruto que é gerado em nós, temperança, né? Que é o domínio próprio. Então, assim, onde é que você vai exercer domínio próprio? No relacionamento com pessoas. O melhor lugar é a igreja. Sim. Então, assim, e outras coisas, né? Você percebe que o fruto é gerado em você para que você desenvolva relacionamentos saudáveis. Sim. Mas se essa pessoa ela não está curada ainda a ponto de chegar em uma igreja, estamos aqui com o online como um preparo, né? Como um preparo. E a ideia não é que encaminhamento. A ideia não é que ela seja sempre family, conectada à family. Ela pode conectar em outro lugar, estar em outra alguma igreja. Abençoada local. A última ação que nós fizemos lá a penúltima ação foi no assentamento Marília Mendonça. Sim. Que é um assentamento que tem em Goiânia. E nós fizemos uma ação lá, alcançamos lá quase 3.000 famílias. Só alimento, acho que foi mais de 10 toneladas. Então nós tínhamos médicos, psicólogos. A family é uma igreja para fora. E nós fizemos um trabalho muito grande lá. O que acontece? A equipe de evangelismo conseguiu mais de 200 pessoas que decidiram por Jesus. Tanto no culto quanto na fila, que eles vão na fila. Vão em um por um e conversa e ora. E aí você vê assim, as pessoas chorando e tal. O que eu faço com 200 pessoas que moram no Marília Mendonça? Ou naquela região? Nós procuramos uma igreja evangélica que não quis o nosso apoio. Isso foi mais de uma vez em mais regiões, inclusive. Nessa região, a igreja não quis, porque a liderança não autorizou. E nós não queríamos nada deles. Nós queríamos servir a igreja local. Mas eles não quiseram. A da family a gente não quer. Não, porque a nossa liderança não deixou. Sim. Nós estávamos dispostos a servir eles. A servir eles financeiramente, pastoreio, espiritualmente. Em tudo. Dar suporte ali, né? Dar suporte, inclusive atendendo as famílias locais. Sim. Mas um dos pastores, coitado, ele ficou até triste, porque a liderança dele não deixou que nós servíssemos aquela comunidade. E a única igreja que aceitou ser servida foi a Luz para os Povos. Sim. Lá daquela região. Aí o que nós fizemos? Pegamos todo o cadastro que tínhamos dessas pessoas, enviamos para o pastor, pegamos uma equipe nossa, levamos essa equipe para dentro da igreja do pastor e treinamos os casais deles para receber. Então, me parece que a igreja lá tinha uma frequência de 60 pessoas no culto. No domingo tinha quase 150. Glória a Deus. Então, assim, imagina como é que ficou o coração do pastor. Sim. Então, e as pessoas sendo auxiliadas. Que é o nosso propósito. Isso. Não importa se é com a gente ou sem a gente. Esses dias nós pegamos a nossa equipe aqui, líder de servos, o líder do Creative e também o nosso pessoal de produção, cerimonial, eventos e tal, e mandamos para uma outra igreja pequena, que eles queriam um apoio, um suporte para entender como fazer. A gente foi lá, treinou e fez e tal. E isso é ser igreja. Sim. E fica aí já a ideia, né? Igrejas em Goiânia que precisarem de algum tipo de... A gente está aqui para isso. De treinamento, de conversa, de tempo para alinhamento. É claro, conforme a gente conseguir atender essa demanda, a gente está disponível porque é pro reino, né? É que tem gente que fala assim, poxa, mas é uma igreja que só tem 3 anos, vai me ensinar o quê? Não sei, vamos sentar para conversar. De repente, a gente tem alguma coisa para ensinar, né? Sim. Se a pessoa acha, não tem nada para me ensinar, beleza. Tudo bem. Fique aí tranquilo. Mas... Porque nós aprendemos com outras igrejas, né? Na verdade, a Family não nasceu há 3 anos. A Family nasceu há 20, né? Então, assim, quando eu comecei, e eu conheço e já rodei inúmeras igrejas, eu peguei o que tem de melhor em cada uma delas e trouxe. E não só eu. O pessoal, a galera não sabe, mas a minha equipe viaja, tá? Sim. Então, por exemplo, agora essa semana eu tô indo para Curitiba, tô indo numa igreja extraordinária. Vou levar um líder comigo para conhecer. Mas a minha equipe já conheceu as maiores e melhores igrejas do Brasil. Agora, esse ano eu vou na Guatemala,
conhecer a igreja do Cash Luna, que é a maior aqui da América Latina. É a mais top que tem aqui de estrutura, de tudo e tal. Vou lá conhecer. Vamos aprender. É uma igreja, e não é uma igreja preta, tá? É uma igreja padrão tradicional, mas tem 12 mil lugares e faz um trabalho, assim, incrível. Sim. Ela fica no meio quase que de uma favela na Que Guatemala. serve a realidade atual Que lá na serve a Guatemala. realidade lá na Guatemala. O contexto deles. É, mas assim, é muita gente. Por que 12 mil pessoas vão no culto domingo de manhã? A gente tem que entender. A gente tem que entender. 12 mil pessoas no culto de manhã. Por quê? O que eles estão fazendo lá? Como Sim. que eles cuidam? O que eles fazem? Sim. Porque não pode ser simplesmente o fato de que, olha, estão pregando o evangelho. Por quê? Isso. Tem igrejas que... Muitas Ok. igrejas pregam Muitas o evangelho pregam, ok. e não conseguem ali Alcançar. pessoas. Por quê? Não só em números, mas assim, impacto na vida das pessoas. Então, Em o que que... A gente fala por em quê? ser relevante para a cidade. Isso, relevante para a cidade. O que muda? Ele tem uma igreja que parece um shopping. Ela é extraordinária. E é na periferia da Guatemala. Tipo, por quê? Como que ele conseguiu aquilo, né? É um trem surreal. Sim. É uma coisa surreal. E assim, ele tem essa quantidade de gente, não é uma igreja que explodiu. Tipo, ele tá lá há 30 anos do mesmo jeito. Sim. Então, esse ano ainda eu vou levar uma turma também. Em setembro a gente vai Sim. pro Texas. Não é algo que precisa ser necessariamente replicado, mas pelo menos estudado e entendido. É isso Não aí. tem como negar que é isso incrível. É isso aí. É fora de série. Você tem Pro que ver. Texas agora? No Texas, em setembro, porque lá tem pelo menos 5 ou 6 igrejas, né? Que são as Eles maiores chamam do de mundo. o cinturão sulista, né? Eu não sei como é que fala em isso português. aí. O cinturão lá do sul, Do que sul, são as grandes igrejas americanas, né? Você tem que entender. Tem igreja lá que tem 15 mil, 18 mil lugares. Você fazer um evento do Brasil para 18 mil pessoas, não é difícil. Você contrata um cast bacana de cantores e pregadores e reúne gente. Tranquilo. Então, evento é uma coisa, ok? Então, assim, você reunir gente não é difícil. Você aluga um salão, você reúne gente. O problema não é reunir pessoas, é fazer igreja. Pessoas congregando. Isso. Servindo. Isso. Pessoas congregando, servindo, Sendo cuidadas. discipuladas, ganhando almas saudáveis. Então, eu preciso ir. Eu não posso empolgar e pensar, não, eu tenho aqui uma multidão. Tá, eu tenho muita gente. Inclusive, trocamos as cadeiras da igreja. Era cadeira de poltrona, pus de plástico para caber mais gente. Então, hoje tem mais de 2 mil cadeiras na igreja. Tem 4 cultos, quer dizer, passa mais de 7 mil pessoas. Eu vou empolgar com isso? Então, assim, fazer culto não é difícil. Fazer culto, a Family já provou que fazer culto é fácil, ok? Sim. Encher a igreja não é o problema. O problema é fazer igreja, é ser igreja. O dia a dia, a constância, sabe? O trabalho evangelístico, o social, o cuidar das pessoas, o atendimento. Essa é a parte mais difícil da igreja. Não é fazer culto. Qual? É o que envolve as pessoas. Sim. Qual que é a maior dificuldade hoje da Family? Barreiras, assim, impedimentos? Eu acho que, se a gente for pensar na estrutura física, seria o espaço. Essa é uma dificuldade que eu tenho, porque tem gente que vai embora e a pessoa, se ela vier 2 vezes não conseguir entrar, depois fica difícil dela voltar, ela cansa, sabe? Estacionamento, essas coisas, é um caos nesse sentido aí. Então, hoje seria a minha única preocupação na estrutura física. Mas no andamento da igreja, qual que é a maior dificuldade? É porque quando você tem uma igreja nova com muita gente, quer dizer, não são pessoas que eu ganhei, ok? São Sim. pessoas que vieram de algum lugar. Ou vieram entristecidas, ou vieram feridas, ou vieram com uma expectativa altíssima de que agora vai viver algo surreal, algo novo, algo extraordinário. E normalmente todas as opções juntas. Ou as 3 opções juntas. Imagina, você pega... Aí é pra acabar. Agora imagina que você pega todo mundo e põe junto. Vai dar Então, bom. assim, eu tenho meus filhos, nós batizamos mais de 1.000 pessoas no ano passado. Desceram as águas mais de 1.000 pessoas, né? Não é normal. Eu acho que é muito que... Não é qualquer pessoa que chega e batiza, ela tem que passar por um processo, né? E aqui elas passam por um processo. Tem um processo. Nós temos o DNA. Tem o DNA, que é o curso para novos convertidos. Ela tem que passar, é presencial. Ela tem que estar aqui todo domingo, né? Ela é discipulada. Tem o Awake, De né? manhã ainda. De manhã. Então, assim, tem todo um processo para essa pessoa chegar ao batismo. Então, assim, não é qualquer pessoa que chega e desce as águas. Apesar de que, se Deus falar conosco, a gente pode... A pessoa acabou de aceitar Jesus, ela pode descer as águas também. E ainda assim a gente acompanha ela depois. Mesmo assim ela é acompanhada. Então foram mais de 1.000 pessoas que desceram as águas. Então, tem muito batismo? Tem. Tem muita conversão? Tem também. Sim. Agora, se uma igreja desse tamanho, é óbvio que a maior parte dela veio de algum lugar. Se a gente for pegar 1.000 batizados, no total, o senhor sabe quantos foram batizados desde os
os primeiros 3 anos? Eu não lembro agora de cabeça. Mas assim, não deve dar metade, né, do que nós temos de membros? Mais ou menos? Dá não. Dá Então, 30%. Então, se a gente for pensar assim, a gente tem que lidar com quase 70% de membros que vieram de outras tradições. De outros lugares. Sim. E tal. E essas pessoas que vieram de outros lugares, ela tem uma cultura, né? Ok? Todos têm os mesmos princípios, mas e as regras, as crenças. Ok? Então, elas têm uma forma de ver. O que eu mais ouvi em 3 anos de igreja, você está fazendo errado. Eu ouvi muito. Muito. Não é assim. Meu pastor não fazia assim. Ele não fala isso, para não me ofender. Mas é o que tá pensando. Mas você está fazendo errado. Falei, cara, errado, tem quase 10 mil pessoas, imagina se eu estivesse fazendo certo, hein? Então... Errado baseado em quê? Um dia um cara me perturbou tanto, falei, cara, se do jeito que você tá falando tivesse dado certo, você tava lá, você não tinha vindo para cá. Então, não é que eu estou fazendo errado, eu estou fazendo diferente. Sim. E o diferente incomoda, né? Até a gente. Até a gente. Até eu fico assustado às vezes. Sim. Entendi. E, ok, dificuldades, beleza. E em relação ao seu pastoreio, não da igreja, não dificuldades da igreja, mas qual é a maior dificuldade, qual tem sido a maior dificuldade do pastoreio local? Pensando na sua experiência como pastor. Porque é bem diferente do pastoreio itinerante e também um pouco diferente da experiência que nós tivemos em Londres. Porque lá o senhor era um auxiliar. Mas aqui o senhor é o cabeça da igreja. Não o cabeça da igreja, né? Mas o responsável aqui na terra por esse pedacinho da igreja de Cristo. Apenas. Eu não tenho dificuldade com relação às pessoas que precisam do pastor para um conselho, para um direcionamento, né? Até porque a gente dá muita liberdade com relação a isso. Mas atendo semanalmente, atendo as pessoas, converso com elas. Eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, eu tenho pastores de casais, pastores de jovens casais. Tenho uma equipe de psicólogos que me ajuda. Nós temos psicoterapeutas. E tem uma equipe treinada para aconselhamento. Então, essa parte ela não é pesada para mim. Não é. O mais difícil para mim como pastor local hoje é fazer com que os líderes que estão envolvidos no projeto tenham o mesmo coração que eu tenho, ok? Justamente tem a ver com aquilo que a gente falou agora mesmo sobre a cultura de onde a pessoa veio. Os critérios como ela foi forjada, foi formada dentro da estrutura religiosa dela. Então, a pessoa replica padrões. Replica padrões de onde ela veio. O cérebro está condicionado. Até que ela perceba, entenda que ela está numa nova estrutura, num novo tempo, essa é a parte mais complicada. Eu consigo, mas eu ainda tenho muitos alinhamentos por causa disso. Então, pessoas que estão, não só os líderes mais próximos, né? Mas a liderança de maneira geral... Talvez líderes de células, de equipes... E é difícil, imagina, só tem 3 anos, como que eu vou transbordar meu coração para todo mundo, até chegar no cara que tá lá no estacionamento ou que tá lá na porta recebendo alguém. Até chegar nas extremidades, isso, né? Entendeu? Porque às vezes o cara tá lá, ele tem boa vontade, mas ele tá repetindo aquilo. Às vezes ele veio de uma igreja com uma mentalidade muito paternalista, muito controladora, e aí ele replica isso com os liderados dele, né? Por exemplo, entre vários outros problemas, né? Dá pra entender por que isso pode ser um problema. Todo mundo tem suas crenças e elas são baseadas de onde você veio, da cultura onde você foi criado e tal. Sim. Então isso acaba dificultando para mim um pouco o processo. Sim. E daqui para frente na Family, o que vai pegar? O que rola? Que vai ser? O que vai ser? Sonhos, projetos, vontades, desejos? O que a gente vê chegando por aí? Por aí eu digo assim, próximos anos. Próximos anos, né? A Family é uma surpresa, né? Um dia eu li uma frase, achei muito engraçado, né? O cara tava brincando, falou, deu tudo errado conforme planejado. Então, quer dizer, não planejou nada, né? Nós temos um planejamento... Deu tudo errado, mas tá tudo certo. Nós temos um planejamento, é lógico. Nós temos uma ideia, visão. A gente tem muita coisa legal. Tem um time de estratégia aqui na igreja também. Nós temos um ministério que chama Strategy. Que ele faz planejamento estratégico de cada rede. Ele é específico só para isso. Sim. Tem uma galera que faz gestão. Como se fosse uma consultoria interna, né? Um negócio nosso aqui. Então, eles fazem um raio-x de todas as redes e vai trazendo para mim atualizações e tal, dentro desse conceito. Agora, nós como Family pensamos assim, apesar de que Deus sempre tá uma surpresa, né? Nós tínhamos a ideia de ir para um novo espaço com 5 anos de Family. Então, quer dizer, temos só 3 e já fomos. Sim. Né?
Já estamos lá. Já estamos lá não na 53. BR-153. Então, nós saímos da principal... Nós começamos na principal avenida de Goiânia e estamos na principal do país agora. É uma transição, né? E a gente percebe essa expansão, essa multiplicação muito rápida. Então, lá é um espaço intermediário. Lá não é definitivo. Na minha cabeça, lá é intermediário. Lá tem 25 mil metros quadrados. Se a Family continuar na mesma proporção, ali não dá, ali é pequeno. Então, lá é um espaço intermediário, ok? Mas a minha ideia, antes de nós termos uma arena, um espaço maior, alguma coisa assim que seja nossa, consolidada, é de ter 5 unidades em Goiânia. 5 unidades em Goiânia. Do tamanho dessa aqui, da 85, sim, tá? Com essa mesma estrutura. Então, a nossa ideia não é ter estruturas pequenas, né? Não é sair abrindo igrejas para todo lado, não. Eu penso em 5. Como essa atual. Como essa, desse tamanho, mas assim, bem posicionadas. Já tem alguma ideia, assim, de localizações? Eu mapeei a cidade, nós mapeamos a cidade, né? Junto com o pessoal do evangelismo e também com os líderes dos grupos de conexão, que são as células, né? Os grupos de conexão. Sim. E nós estamos crescendo em algumas regiões com os grupos. Hoje a gente tem quase 100 grupos de conexão e eles estão crescendo. É óbvio que aqui próximo tem mais grupos, mas o que eu penso é assim... A gente analisar pelos grupos, pelas casas, onde nós temos maior parte de pessoas e começar a pensar nas regiões onde temos mais, um fluxo maior de pessoas, né? Entendi. Então, não tem nada definido ainda, mas a ideia é essa. Nós temos uma family lá em Aparecida de Goiânia e pelo menos 4 ou 5 aqui em Goiânia, em regiões estratégicas. Isso já está no nosso coração e nós vamos executar isso. Maravilha, maravilha. E em relação ao podcast, pra quê? Eu acho que o que eu disse no início não é modinha, não estamos entrando na onda, tá? Não estamos querendo surfar em nada. Eu só acredito que o volume de pessoas hoje conectadas, ele é muito maior do que o volume presencial. A transmissão nossa prova isso. Eu tenho 6 mil pessoas online e 2.100 pessoas no culto. É tipo meio que óbvio. Se eu tenho a maior parte fora daqui, que me assiste online, eu preciso entregar mais conteúdos para essas pessoas. E essas pessoas, quando começam a receber um conteúdo, se ela acha que é relevante para ela, o que ela faz? Ela convida mais uma pessoa. Então, eu quero alcançar mais pessoas fora com a nossa essência, com aquilo que nós temos aqui, que nós podemos transbordar, que a gente pode conectar com elas através do que nós já fazemos. Apesar de que tudo que a gente vai fazer aqui nessa sala, ou que a gente vai falar no podcast, nem tudo tem a ver única e exclusivamente com o que nós fazemos na igreja. Sim. Até por isso a gente está trazendo gente de fora também, né? Vem gente de fora, e cada um vai dar a sua opinião, vai falar aquilo que está no coração. Mas a ideia é ter algo que seja relevante para entregar um conteúdo bacana. Por isso que é uma igreja para fora. Sim. Eu acho que nós podemos contribuir, não só com o que a gente faz aqui, como eu estou falando aqui da igreja. Hoje eu represento a Fêmea, não tem como, eu vou falar do que ela faz. Sim. Você vai trazer um cara aqui, como, acho que é o Nicolas, né, que trabalha com o Dave Leonardo. Sim. Cara estrategista digital, o cara é monstro. Imagina o quanto esse cara vai poder contribuir com quem está assistindo no nicho dele, na área dele. Então, assim, entende que eu estou sendo relevante fora das 4 paredes? Sim. Então, essa é a ideia. Não é só falar de igreja, não é só falar de coisas relacionadas à Family. Então, é um braço da Family que vai poder alcançar pessoas e levar o evangelho de maneira mais inteligente, mais didática. Descontraída. Mais descontraída. Porque aqui a gente não precisa daquela reverência que é necessária. Aqui em um púlpito, mais né? informalidade, né? Sim. É o bate-papo, não tem como. É a conversa. As pessoas... Não tem script, não tem nada. E tem uma coisa, quanto tempo vai durar um podcast? Não sei, daqui 5 anos não tem mais, já surgiu outra coisa. Sim, e aí a gente vai pra próxima, né? A gente desmonta essa sala e faz outra coisa, e tá tudo certo. É só uma ferramenta, né? É só uma ferramenta. Eu entendo o podcast como uma ferramenta de alcance que vai poder alcançar mais ainda do que a própria transmissão do culto ou a estrutura da igreja em si. Entendi. E então eu tenho que saber, né? Uhum. Quem que eu posso trazer aqui?
Quem você pode trazer? Qual que é o critério? Eu acho que pessoas que tenham alguma coisa que vai ser coerente com a igreja, com a noiva, com o evangelho, ok? Eu não posso trazer aqui uma pessoa que vai despregar ou que ela vai destoar daquilo que nós entendemos como igreja, ok? Sim. Nos fundamentos, nos princípios. Eu acredito que não dá. Agora, ao mesmo tempo, nós não somos bitolados. Daqui uns dias a gente vai lançar aí um podcast com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Foi incrível a gravação. Não, vai ser surreal. Agora, ele é presbiteriano. Raiz. Raiz, ok? Assim como o senhor também foi. Não, ele tava de terno e gravata. Primeiro pregador a subir aqui no púlpito da Family de terno e gravata. De terno e gravata. Terno, gravata, calça social, sapatinho social. Não, mas ele tava... Homem é estilo, estilo estiloso, presbiteriano e tal. Agora, ele pregou o que a gente prega, normal, ele pregou a Bíblia Sagrada, foi maravilhoso. Mas no podcast é o lugar que ele vai ter para compartilhar suas ideias, né? Tem mais liberdade, né? Ele tem mais liberdade. Ele não tá pregando, a gente tá conversando. Tá conversando. Então, eu posso ter alguns conceitos bíblicos diferentes dele, é lógico, né? Até porque ele é presbiteriano e eu sou da Family. Justamente por isso que existem duas estruturas, porque a gente tem algumas coisas que pensa diferente. Mas é um cara sensacional, coerente teologicamente, crê no mesmo Deus que nós cremos, no mesmo Jesus que nós cremos, estamos indo para o mesmo céu. E as divergências são tão pequenininhas, são tão irrelevantes, né? Que Sim. Eu acredito que isso faz com que quem está em casa assistindo, ele amadureça, ele cresça. Ele entende, assim, a diversidade que existe dentro do corpo de Cristo, Dentro do corpo de Cristo. Diferentes E tá tudo certo. visões naquilo que importa menos. E tá tudo certo. Mas no que importa, a gente precisa estar alinhado, então. E tá tudo certo. Beleza. Bom saber. Esse é o caminho. Bom saber, bom saber. Esse é o critério. Polêmicas a gente vai tentar evitar na medida do possível. Mas não dá. Tem hora que vai tem surgir. como, né? Tem hora que vai surgir uma polêmica e tá tudo bem. Faz pensar, faz refletir. Se for saudável, né? Eu acredito que isso pode trazer maturidade para o corpo. Nós não somos bitolados. Não é só eu que tenho. Eu não tenho a verdade. Sim. Eu não tenho a verdade. Eu conheço a verdade. Eu amo a verdade. E eu estudo sobre ela. Mas, no que é fundamental, no que é básico, a gente tem que ter pelo menos bom senso e coerência de seguir, né, a mesma linha, né? Eu não vou trazer alguém aqui para ficar enchendo linguiça e falando de heresia e tal. Mas a gente só vai ser coerente com relação a isso. Entregar algo que seja relevante e que faça pensar. Sim. Não, perfeito. E vai ser muito bom. A gente já tem aí um pessoal legal nas próximas... Nossa, vai nos ser próximos extraordinário. episódios. Vai ser extraordinário. Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, Gabriela Lopes, Eliezer de Tarsis, Nicolas... Tem muita gente. Olha, aí. tem Josué Gonçalves, tem Douglas Gonçalves do Josué Jesus Gonçalves. Tem muita gente. Tem Tem gente muita boa. gente. A gente vai... E a galera da igreja que também E o povo vai. da igreja. Eu tô falando gente de fora, né? Pessoal nosso aqui que vai falar Sim. também. Aqui na vai nossa compartilhar. comunidade local, nós temos pessoas preciosíssimas. Algumas reconhecidas fora, como pastor Delino Marçal, Isso aí. como... A própria Carol Braga. Carol Braga, o Ângela Filipinho, Cirino, né? Filipinho. E outros e tal. Mas temos pessoas aqui que não têm um reconhecimento fora da Ainda, igreja mas ainda. que são extraordinárias. Preciosíssimas. Que E vão a gente poder vai entregar conversar um com conteúdo todos. top. Isso Com aí. certeza. E é isso aí. Quem é da presbiteriana é presbiteriano. Quem é da Family é o quê? É famililiano. Famililiano. Famililiano ou familiano? Escolhe. Famililiano. Com Y? Com Y. Então, perfeito. Nós acabamos de criar uma palavra. Pronto. Tudo Todo certo. brasileiro cria uma palavra É isso aí. de inglês e Americanizado, português. brasileiro. É isso aí, tem um nome isso aí na gramática, eu não vou lembrar. Mas alguém tem um falou, nome. nossa, pastor, por que o nome é inglês? Tudo é inglês, é chato. Eu falei, não é chato, é para espantar os chatos. Pronto. Então, pronto. É isso aí. O cara olha, não gostei, é muito estranho, tudo em inglês, não gosto. Beleza. Então vai pra próxima. Vai pra Tá tudo próxima, certo. a igreja. E faz sentido no nosso background, né? Aí eu falando isso. palavra em inglês. Faz sentido. Nós moramos fora, o plano inicial pra igreja. Na verdade, nós não viríamos para o Brasil. Sim, sim. Eu queria deixar bem claro aqui que o projeto era para os Estados Unidos, né? Nós iríamos para os Estados Unidos como família, todo mundo estava indo para lá. Sim. Eu não tinha nenhuma intenção de ter igreja, nem em Goiânia, nem no Brasil, nem nada a ver. Então, Nós o estávamos projeto indo era inteiro em inglês. todo em inglês. Inclusive, nós tínhamos um convite, documento, tudo pronto já para ir embora. Visto. Visto, tudo direitinho. Nós decidimos em setembro de 2020
Sim. Quer dizer, faltando poucos meses para encerrar o ano, a gente decidiu vir pro Brasil e aí a coisa mudou tudo e tal. Sim. E por aí vai. É isso aí, perfeito. Nós estamos prestes a começar o último dia do nosso aniversário. Estamos muito animados, então nosso tempo tá curto. Só queria te perguntar uma última coisa, pai, antes de a gente finalizar. É algo que nos próximos episódios eu vou sempre perguntar ao final, porque é algo que eu acredito que vai... É a visão do nosso podcast, é o que a gente quer trazer aqui e é o que eu acredito muito, muito firmemente, que é importante para o crescimento da igreja como um todo. Uhum. Nós acreditamos, né, na diversidade da expressão de fé no meio cristão. Uhum. Desde que os fundamentos estejam ali embasados na palavra, aí a forma como isso vai se expressar é diversa, né? Ok. Dependendo da personalidade da pessoa, da experiência de vida, do local de onde ela veio. E aí, por isso, eu quero saber de todos os nossos convidados. E também do senhor, que eu acredito que vai me ajudar a te entender melhor. Não eu, né? O pessoal, porque eu já te entendo. Mas, para o senhor, o que é mais lindo no evangelho? O que te brilha os olhos? E assim a gente finaliza. É a capacidade que o evangelho e a graça têm de pegar alguém que aos olhos humanos jamais seria alguém, jamais daria certo, nunca haveria mudança. Tipo, é o fundo do poço, assim. Sabe quando todo mundo diz, não tem como? A graça vem e transforma essa pessoa em alguém que a gente jamais imagina. Isso em pouco tempo. Nós retiramos um homem das ruas, recentemente não, o início do ano passado, e ele estava envolvido com drogas e bebida. E mais ou menos na mesma época, uma mulher também nós retiramos das ruas. Inclusive, ela estava envolvida na homossexualidade. E levamos para a casa de Davi. Os dois ficaram lá, um na casa masculina, outro na casa feminina, ficaram 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, no final do ano passado, nós fizemos o casamento deles. E hoje eles são os coordenadores da casa feminina. Então, Glória você imagina que 1 ano e meio, você tira um cara do lixo e hoje ele é o pastor da casa feminina, recuperando mulheres que também chegaram do lixo para lá. Cara, não é normal. Só Deus. Você não pode dizer que, tipo assim, foi uma técnica, foi lá, não tem remédio. Lá, o que é a casa de Davi? Eles reúnem e faz culto. E eles trabalham lá dentro. A terapia é essa. Não tem médico, não tem remédio, não tem psicólogo, não tem evangelho. Eles leem a Bíblia e aí o evangelho vai entrando neles, a graça alcança. Assim, eu não posso falar que isso é normal. Isso salta aos meus olhos. Eu amo restaurar pessoas. Daí a missão da Family não é amar, servir e enviar, amar, servir e discipular, amar, servir e ganhar. Não, é amar, servir e o restaurar está aí para isso. Porque eu vejo a graça de Deus assim. A misericórdia, ela me livra da punição, ela me livra do que eu mereço. A graça vem e me presenteia com aquilo que eu nunca imaginei receber. Então, o que me salta aos olhos no Evangelho é essa graça maravilhosa que é capaz de transformar o lixo numa pedra preciosa. Glória a Deus. Isso é lindo. Isso é bom. Perfeito, pai. Tamo junto. Muito obrigado. Parabéns aí pelo podcast. Valeu. Vamos em frente. O mérito é de uma equipe muito grande aqui que a gente vai apresentar para todo mundo com o tempo. Mostra o backstage. O backstage. E é isso. Primeiro de muitos. Estamos muito felizes com essa realização. E se você que nos acompanhou aqui até o final gostou do que você viu, assim, obviamente, se ele tá aqui até o final é porque ele gostou, né? Comenta aí agora, nesse exato instante, Femiliano, tá bem? Comenta aí Femiliano. Com Y. Com Y. Não se esqueça do Y. Eu sou o Femiliano. Eu sou o Femiliano, melhor ainda. Escreve assim, eu sou o Femiliano. Pra provar que você ficou aqui até o final com a gente. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que pode ser edificado por essa conversa. Não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram oficial, FamilyCastBR, lá no Instagram, tá bem? E é isso. Terça-feira que vem, tô aqui de novo com vocês às 19 horas. Valeu, tchau, tchau.